Fala nação santista, novamente o Rodrigão, diretamente da base, claro, santasticamente falando do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E aqui, meu irmão, todos os dias trazendo tudo o que acontece nos bastidores do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E rapaz, é o seguinte, vamos sem enrolação e bora pro vídeo. Primeiramente, saudações alvinegras a toda a nação santista. Vamos com mais um vídeo aqui no canal para vocês e é o seguinte, vamos falar aí da primeira notícia do dia. A primeira, rapaziada, na moral, tem jogador aí que se apresentou, mas só que a gente não pode ser saudosista, muito menos otimista. Olelê, olalá, Zanocelo vem aí e o bicho vai pegar. Finalmente, o Santos apresentou Vinícius Zanocelo para toda a nação santista. O jogador chega por empréstimo até maio de 2023. Passe fixado e valor de compra, o que é ótimo, porque se de repente o jogador se destacar, o Santos pode sim exercer aí a compra do atleta, porque a gente sabe um jogador muito promissor e a gente já deseja aqui para ele toda a sorte do mundo. Falando para vocês aqui um pouquinho do atleta, um jogador que começou na Ponte Preta, se destacou bastante, vem se destacando nas categorias de base da seleção brasileira, jogou um ótimo campeonato paulista pela Ferroviária e agora desembarcou aí no Santos. Tinha soltado para vocês aqui uma informação que o Ajax no início do ano estava monitorando aí o atleta. E aí é o seguinte, mano, Vinícius Zanocelo chega para compor o nosso meio de campo e toda a nação santista está no apoio. E agora, mano, é deixar o menino aí trabalhar. Toda a sorte do mundo, vamos que vamos, porque na moral, o Zanocelo é do peixão. E agora, nação santista, quero soltar para vocês aqui mais uma notícia e essa deixar os créditos aí ao Ademir Quintino. Me parece que o Internacional está intensificando cada vez mais a contratação aí do nosso lateral esquerdo, Felipe Jonathan. Tinha surgido uma proposta aí do Internacional de 20 milhões e o Inter estava oferecendo alguns jogadores aí para o clube. Porém, rapaziada, agora a coisa mudou. São 23 milhões de reais mais 6 meses de Victor Cuesta. Um zagueiro que, na minha opinião, um dos melhores zagueiros do país. Mas só que é o seguinte, mano. Eu sei que tem muita gente criticando o Felipe Jonathan, mas eu vou dar uma segurada, porque, na moral, é um ativo extremamente importante do clube que tem mercado na Europa. E o Internacional, muito esperto. O Internacional, muito esperto, porque pegaram o Yuri Alberto e estão agora vendendo aí por quase 100 milhões para o Barcelona. E quem ficou com a cara de tacho nessa situação foi a gente. Então a gente precisa valorizar o nosso ativo. A gente não pode jogar o nosso jogador por 2 ou 3 jogos. Acredito sim muito, mano. Muito no Felipe Jonathan. Ele é um jogador extremamente técnico. A temporada que ele fez passada aí, na moral, uma belíssima temporada. Então é o seguinte, eu não vou mudar a sua opinião, mas acho que a gente não pode jogar o jogador por 2 ou 3 jogos. Precisamos olhar num contexto geral. Mesmo que o Santos faça a negociação aí com o Internacional e chegue o Victor Cuesta para jogar no Santos somente 6 meses, acho que não vale a pena. Porque o Internacional, muito esperto, quer deixar aqui um jogador de 31 anos, a gente sabe, um grande jogador, mas por empréstimo, ou seja, só vai dar mais ritmo para o cara, e aí o jogador vai retornar aí para o Inter, e além disso, pegar aí o nosso lateral esquerdo que tem mercado na Europa. Então, na moral, mano, na minha opinião, a gente deve segurar o Felipe Jonathan. Segurar. Mas aí, se de repente, né, mano, é futebol, são negociações. Se de repente o Internacional começar
a melhorar um pouco mais essa proposta, pode ser que o Felipe vai aí para o Sul. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar. Assim que eu tiver mais informações, eu trago aqui para vocês no canal. Fechou? E agora, nação santista, vou soltar o papo reto para vocês aqui e é o seguinte. Vou falar de possíveis jogadores que possam chegar aí no nosso glorioso Santos Futebol Clube. Rapaziada, começando e continuando aí, falando do Internacional. Vamos lá. O Santos interessado na contratação aí do Lindoso, jogador de 31 anos. E rapaz, na moral, mano, o Internacional muito esperto. Está pegando todas as peças que não está dando certo no clube, está tentando passar para o Santos Futebol Clube. E aí, mano, chega aqui a torcida enlouquece. Por quê, mano? A gente tá carente de contratação. Mas só que é o seguinte, eu conheço muito bem o Lindoso. É um jogador extremamente limitado. Então acho que não é uma boa negociação. E aí é o seguinte, quero soltar para vocês aqui também a minha opinião sobre o que o Inter está fazendo com o Santos Futebol Clube. A gente já deu o Yuri Alberto para os caras. Os caras vendeu o Yuri Alberto por uma bala. Por que os caras não oferecem pra gente aí o Patrick? Por que os caras não oferecem o Dourado? De repente o Edenilson, esses caras aí, os caras não oferecem, né? Aí os caras querem passar pra gente o Lindoso. Na moral, mano, os caras muito espertinhos. Então, mano, tem que ficar de olho, porque senão vai acabar, mano, levando o gato aí por lebre, mano. E aí é o seguinte, quero trazer para vocês aqui mais um jogador que o Santos procurou a pedido do nosso professor aí, Fernando Diniz, que é o Camacho, jogador aí do Corinthians. Rapaziada, o Silvinho pediu um tempo para o Santos Futebol Clube e para a direção do Corinthians a respeito de liberar o Camacho. Cara, tomara que esse tempo seja indeterminado. Porque, na moral, a gente não precisa do Camacho, velho. A gente não precisa do Camacho. Pelo menos esta é a minha opinião. Não sei qual é a opinião de vocês. Porém, o Camacho, vocês sabem, é um jogador de confiança aí do nosso técnico. Mas, na moral, mano, tem coisa que acho que a gente precisa dar uma segurada. Porque senão, se a própria torcida do Corinthians, mano, está escorraçando o cara, pedindo a sua saída, por que será, mano, que a gente tem que ir lá no mercado e contratar o cara? Não, mano. Vamos atrás de jogadores promissores, jogadores que estão se destacando. O Camacho não, mano. Na minha opinião, nem o Camacho, nem o Lindoso, mano. Soltando um papo reto aqui pra vocês, e vocês sabem que eu não tenho papo na língua, mano. Então, na moral, mano, vamos dar uma segurada, vamos avaliar melhor esse mercado. De repente a América do Sul, né, mano? Que a gente sabe que o Mazuco chegou agora. Mas na moral, mano, Lindoso não. E Camacho, mano, não, mano. Eu não gostaria, não sei vocês. E agora, nação santista, vamos falar do Mário, de Marinho. E é o seguinte, está um burburinho aí danado na internet falando que o Galo está oferecendo um pacotão de jogadores aí para contar com o Marinho aí no Atlético. E é o seguinte, mano, o nosso setorismo, que é muito competente, ninguém falou nada a respeito. Então, mano, é o seguinte, na minha opinião, inverdades. Porque se tivesse alguma coisa, alguém teria falado. Então, rapaz, é o seguinte, mano. Eu continuo na minha linha aqui, soltando para vocês informações confiáveis e até o momento ninguém, nenhum setorista do Santos Futebol Clube falou nada a respeito sobre esse pacotão que o Atlético está oferecendo ao Santos Futebol Clube, que as negociações estão avançadas e é o seguinte, ninguém falou nada. Então, mano, acalma aí seu coração, porque na moral, acho que são inverdades, porque se tivesse alguma verdade nessa história, o nosso setorismo aí teria falado alguma coisa. Hora de soltar o pré-jogo para vocês, porque amanhã, meu irmão, amanhã tem o Santos Futebol Clube.
Segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos enfrenta o Ceará na Vila Belmiro, às 21 horas, com transmissão aí do TNT Sports e do Premier. Estou com uma provável escalação, deixar os créditos aí ao Musetti, e o Santos vai a campo aí com o John no gol, na lateral direita, provavelmente o Pará. Na zaga, Luiz Felipe e Luan Pérez. Lateral esquerdo, Felipe e Jonathan. Jogando no meio de campo, Alisson, Gian Mota e provavelmente Gabriel Pirani. Falando do nosso ataque, pelo lado direito vai o Marinho, jogando de centroavante o nosso menino Caio Jorge, e aí uma mudança importante. Marcos Guilherme, de repente, vai assumir a vaga do Lucas Braga, que se machucou contra o Cianorte. E aí é o seguinte, quero soltar para vocês aqui agora uma tendência que está fazendo sucesso aí no futebol brasileiro e também no futebol mundial, que é o esquema com 3 zagueiros. O São Paulo com esse esquema, com muita maestria, o Palmeiras também vem utilizando esse esquema, o Flamengo em algumas vezes. E aí é o seguinte, mano, estava analisando, estudando aqui o esquema do Crespo, a gente sabe que a zaga do São Paulo vem tomando muito pouco gol, e aí comecei a me interessar. O que vocês acham desta escalação aqui, ó? Mas olhando para o jogo de amanhã, vamos olhar para o jogo de amanhã, porque o Ceará conhece muito bem o nosso jogo. É um time que provavelmente será reativo. O Santos provavelmente vai comandar a posse de bola e os caras muito vertical. Os caras vão usar o contra-ataque. E o Ceará tem um time muito, muito perigoso. E, mano, na moral, jogadores aí de muita qualidade. Destacando aqui o Vina. E aí é o seguinte, mano. Olhando para esta escalação que eu coloquei aí na tela para vocês, você aí acha que de repente esta tendência caberia no nosso esquema tático? Falando para vocês dos jogadores disponíveis aí para amanhã. Vamos lá, no gol o John, fazendo uma linha de 3, Kaique pelo lado direito, Alisson jogando ali como líbero e pelo lado esquerdo, Luan Pérez. Alas, Moraes pela esquerda, pela direita o Madison, jogando no nosso meio de campo. Gabriel Pirani pela direita, Felipe e Jonathan compondo o meio de campo, porque na minha opinião, a gente não está, mano, criando muito, e o Felipe e Jonathan é um cara que tem uma ótima finalização e a qualquer momento ele pode decidir um jogo aí pra gente. E falando do ataque, a mesma coisa. Marinho, Caio e Marcos Guilherme. Então, rapaz, é o seguinte, deixa aí pra mim a sua opinião, se de repente você gostou dessa formação com 3 zagueiros, porque esta formação está virando uma tendência no futebol. Zagueiros jogando pelas pontas, os times jogando com alas ofensivos, e acho que, olhando para o nosso time, de repente seria interessante a gente tentar. Mas aí deixa aí pra gente nos comentários, depois a gente troca uma ideia aí depois do vídeo, e é o seguinte, este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like pra gente, porque é muito importante. E como eu sempre falo aqui, mano, tudo pelo Santos e pela nação santista, vamos que vamos. Amanhã tem o glorioso Santos Futebol Clube. Estava já morrendo aqui de saudade e estaremos aqui na torcida. Se Deus quiser, amanhã será uma grande vitória do Santos Futebol Clube e a gente vai voltar aqui para falar dessa vitória. Se Deus quiser e permitir, e Ele vai querer. Então fiquem com Deus e fui.